Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. Vamos iniciar fazendo a correção da atividade da aula anterior, passada dia 18/8, que teve como objetos do conhecimento regiões planas e contornos e polígonos, e como objetivos identificar regiões planas que são partes do plano e regiões planas quando planificamos a superfície de alguns sólidos geométricos, e também conceituar e identificar polígonos. Vamos para a primeira questão. A figura abaixo é um mosaico feito com formas e regiões planas. O tipo de polígono formado por essas figuras planas é. Vamos observar que essas figuras planas são todas iguais. Vamos observar quantos lados cada uma tem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, todas são iguais, são formadas por 6 lados. Vejamos. A opção da letra A, quadrilátero. O que é um quadrilátero? Figuras formadas por 4 lados. Letra B, pentágono. Pentágono são formadas por 5 lados. Letra C, hexágono. Hexágono são as figuras formadas por 6 lados. Letra D, octógono. Octógonos são figuras formadas por 8 lados. Então, logo a resposta correta era a letra C, hexágono, 6 lados. Então, resposta correta, letra C. Segunda questão. Aprecie essa obra de pintura. Nela o autor expressa-se usando formas e regiões planas. Essas regiões planas são. Vamos observar o formato dessas regiões planas. Todas possuem ângulos retos. Elas formam regiões planas retangulares, regiões planas hexagonais, regiões planas triangulares ou regiões planas pentagonais. Vamos observar que essas figuras têm a forma retangular. Logo, quando elas foram contornadas e pintadas, elas formaram regiões planas retangulares. Resposta correta, primeira opção, letra A. Passemos agora para a questão de número 3. Entre os polígonos convexos, há os retangulares e os não retangulares. Observe os polígonos abaixo e marque a opção que descreve esses dois polígonos. Vamos observar o primeiro polígono. Observamos que a medida dos lados são todas iguais. Observando a medida dos lados do segundo polígono, nós podemos observar que todas as medidas são diferentes. Logo, o primeiro é um polígono regular, porque tem todas as medidas e todos os lados são iguais. E o segundo é um polígono não regular. Logo, a resposta correta era a quarta opção, letra B. O primeiro polígono é um polígono regular e o segundo é um polígono não regular. Passemos para a questão de número 4. Providencie uma caixa com a forma de paralelepípedo, coloque-a sobre uma folha de papel, contorne uma das faces, como indicado na figura abaixo, e pinte o interior. Ao fazer isso, você obteve, vejamos, você ia pegar uma caixa na forma de base retangular, ia fazer o contorno de um dos lados e em seguida pintar. Quando você fez isso, o que foi que você obteve? Vejamos. Uma região plana retangular, um contorno retangular, um sólido geométrico, uma planificação. Observe, quando você pegou a caixa, você pegou o sólido geométrico. Quando você
desenhou em volta de uma das laterais, você fez um contorno retangular. Ao pintar, você conseguiu fazer o quê? Uma região plana retangular. Então, ao contornar e pintar, você fez uma região plana retangular. Essa era a resposta correta. A planificação seria se você tivesse aberto a caixa e espalhado. Aí sim você teria a planificação. Ok? Vamos passar agora para a quinta e última questão. Quantos tipos de polígonos aparecem nos contornos das faces deste poliedro? Vejamos aqui. Observe essa face. Quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem essa face e essa face. Logo, essa aqui são o quê? 6 lados. São hexágonos, né? E quantas bases retangulares? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, a resposta correta era a letra B, a segunda opção. 2 hexágonos e 6 retângulos. Bem, terminamos a correção da nossa atividade e agora nós vamos passar para o conteúdo, para o objeto do conhecimento da nossa aula de hoje. Bem, o objeto do conhecimento da nossa aula de hoje é ângulos. E qual é o objetivo da nossa aula de hoje? O objetivo da nossa aula de hoje é desenvolver a ideia de ângulos, identificar objetos que apresentam partes que lembram ângulos, identificar ângulos retos, agudo, obtuso e raso. Vejamos aqui estas imagens. Aqui nós temos uma escada. Observa aqui esta linha formando a parte da escada e essa outra onde elas se encontram aqui. Então, aqui nos dá a ideia de um ângulo. Quando as linhas se cruzam em determinado ponto, forma aqui uma vértice e aqui a gente tem um ângulo. Observa aqui este relógio analógico, que nós temos o ponteiro que marca as horas, o ponteiro que marca os minutos, e eles tocam aqui neste ponto. Então, logo aqui também nós temos aqui, nos dá uma ideia de ângulo. Observa aqui este barco à vela. Observa essa linha vermelha, e esta outra aqui. Logo aqui nós também, nós temos aqui, podemos perceber a formação de um ângulo. Tá. Aí na sua casa nesse momento, olhando aí em sua volta, que objetos você pode observar que tem alguma forma, que lembra a você algum ângulo? Uma janela, uma porta, um quadro na parede, uma fotografia e o que mais? A formação dos ângulos. Vamos ler aqui os balões. Já falamos em vértices quando estudamos poliedros. Sim, as arestas dos poliedros formam ângulos. Observe aqui este poliedro de base retangular. Vamos lembrar que esse poliedro, tem aqui as arestas. No caso, são 12 arestas que o poliedro retangular tem, de base retangular tem. Observe esses cantinhos. Esses cantinhos aqui é o que chama-se de vértice. Observe que essa aresta, ao juntar com esta aqui neste cantinho e com esta, então formou aqui ângulos. Aqui temos 3 ângulos. Esta aresta com esta formou este ângulo vermelho. Esta aresta com esta outra formou aqui este ângulo verde. E esta aresta com essa formou este ângulo azul. Então, nos objetos, nossa casa também, você pode observar que você tem também objetos
que pode lhe dar a ideia de ângulos. Professora Margarete, e o que é um ângulo? Ângulo é uma figura geométrica formada por dois segmentos de reta. Nesta figura aqui, nós temos 3 ângulos. Observa aqui este segmento de reta A, o segmento de reta B. Então, quando eles se encontram aqui neste ponto O, formando aqui a vértice, eles formam este ângulo. Então, A, O, B formam um ângulo. Então, ângulo A, O, B. Vamos observar que este segmento de reta A com o segmento de reta C também vai formar outro ângulo, que é este ângulo. Então, ângulo AOC. Vamos observar que aqui nós temos o segmento de reta BOC. Portanto, aqui nós temos 3 ângulos. 1, 2 e 3. Quais são os tipos de ângulos? Existe o ângulo reto. O ângulo reto é aquele que é igual a 90 graus. Observe, todo ângulo reto ele é indicado com esse quadrinho e com esse pontinho aqui no meio. Sempre que você vê um ângulo, formando aqui este quadrinho, esse pontinho, é porque ele é um ângulo de 90 graus. Existe também o ângulo agudo. O ângulo agudo ele é menor do que 90 graus. Observe que enquanto essa reta é aqui na vertical, essa aqui é inclinada para dentro. Logo, aqui vai formar um ângulo menor do que o ângulo de 90 graus. Existe também o ângulo obtuso. Observe que essa linha, essa reta, ela vem para cá. Então, logo, vai formar um ângulo maior do que o ângulo de 90 graus. Observe. Então, o ângulo obtuso é um ângulo maior do que o ângulo de 90 graus e menor do que o ângulo de 180 graus. Logo, nós poderemos ler assim. 90 graus é menor do que o ângulo obtuso e o ângulo obtuso é menor do que o ângulo de 180 graus. Temos também o ângulo raso. O ângulo raso é aquele que é igual a 180 graus. Observe. Então, dois ângulos retos é igual a um ângulo de 180 graus. Temos ainda também o ângulo nulo. E o que é um ângulo nulo? O ângulo nulo é o ângulo que mede 0 graus. Nós vamos ver um ângulo nulo, estudando aí com os relógios. Vejamos. Aqui nós temos os relógios, ponteiros e os ângulos. Observe esse relógio. Um ponteiro está no 9 e o outro no 12. Podemos observar que aqui nós temos um ângulo reto. É o caso desse relógio D. Ponteiro no 3 e o outro no 12. Aqui nós temos também um ângulo reto. Tanto este como esses, um ângulo reto, portanto, mede 90 graus. Observe este relógio. Vamos lembrar que o ângulo todo é de 360 graus. Gira 360 graus. O relógio tem 12 números. Então, se nós dividirmos 360 por 12, nós vamos ter como total 30. Então, logo a medida deste ângulo de um número para outro é igual a 30 graus. E este? Vejamos. Se de um número para o outro a medida é 30 graus, qual a medida deste ângulo? Então, vejamos.
30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30. 5 vezes 30, 150. Então, logo, este ângulo aqui é um ângulo de 150 graus. E qual a sua classificação? Ângulo reto, aqui é um ângulo reto, aqui é um ângulo agudo e aqui é um ângulo obtuso. Professora, o que é mesmo um ângulo nulo? Vejamos. Quando o ponteiro das que marca as horas e o ponteiro que marca os minutos estão tudo na mesma direção, um sobre o outro, por exemplo, quando está marcando 12 horas, então este ângulo é um ângulo nulo. Ou quando ele marcar 3 horas e 15 minutos, que tiver todos os dois ponteiros, um sobre o outro também. Quando ele estiver marcando 6 horas e 30 minutos, então os ponteiros vão estar todos dois nessa mesma direção. Isso aqui é o ângulo nulo, ok? Agora nós veremos o ângulo, a indicação, vértice e os lados. Observe esse ângulo, que nós temos um ângulo de 30 graus. Então, a medida do ângulo, A ao B é igual a 30 graus. Qual é a indicação desse ângulo? Então, vejamos. A indicação desse ângulo é AOB. AOB. Está aqui a indicação deste ângulo. AOB. Ângulo AOB. Vamos lembrar que o O, nesse pontinho aqui, é a vértice. É o ponto O, é o vértice, é a vértice. Aqui nós temos o lado AO. Aqui nós temos o lado, OA. E aqui nós temos o lado OB. Então, vamos lembrar? A indicação desse ângulo é AOB. A indicação desse lado é OA. A indicação desse lado, OB. Então, a medida do ângulo AOB é igual a 30 graus. Bem, eu espero que você tenha compreendido, tenha gostado da aula. Clique no link, resolva a atividade e bons estudos!